Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, professor Elton Dornelles, por enquanto é só a cozinha dele que está aparecendo ali. E o nosso convidado aí, o Rian Arrieira, né? Ex-presidente da AMEC, Associação Municipal dos Estudantes de Canoas, que vai falar se existe apoio aos grêmios estudantis nas escolas. Boa tarde, então, a todos que nos assistem. Boa tarde aos três mosqueteiros. Boa tarde. Estão aí fazendo esse belo trabalho aí, três renomados nomes aí do magistério público aqui do nosso estado. Para início, eu acho que eu vou me apresentar. Eu me chamo Rian, tenho 19 anos. Sou ex-presidente da Associação Municipal dos Estudantes de Canoas. Também sou ex-vice-sul da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e também vice-presidente da entidade gaúcha dos estudantes secundaristas aqui do nosso estado. É um prazer enorme estar conversando com vocês, a convite do meu antigo professor, do meu ex-professor e também diretor da Escola André Leão Puente, o Felipe. Eu acho que... Eu vou votar em ti já, porque tu fala muito bem. Ô Rian, vamos fazer o seguinte, ó, vamos gastar todas as balas na agulha de saída aí. Vamos deixar o Filipão fazer as colocações dele iniciais aí, e depois o tio Elton aí, que chegou meio barulhento hoje. O que houve, tio Elton? E tá escuro ainda por cima, barulhento e escuro. Eu tô aqui no sítio, cara, e não tenho luz, não tenho aquela luz aqui, eu levei pra lá. Sim. Não consegue, né? É que a internet do Elton é via nuvem, né? Daí dependendo da posição da nuvem, ele fica na live numa posição diferente da casa, né? Sim. Mas normal, tem que ser, né? Não, então, feliz em receber o Rian aqui, né? O Rian era um aluno problemático na escola. Uau! Pelo seguinte, não me diga. A gente tem muito aluno que mata aula na escola, né? Mas o Rian foi o primeiro que começou a matar aula em Brasília, né? Daí ficava difícil até de brigar com ele, assim, pô, aluno matando aula em Brasília vai incentivar os outros agora também, né? Sim. Ele até tinha colegas que diziam assim, pô, cara, eu vou matar aula no shopping, tu vai matar aula em Brasília, assim não dá, né? Não tem como competir. Era pra uma boa causa. Uma boa causa. Então, o Rian fez todo o ensino médio aqui no André Puente, né? Então hoje eu convidei ele para falar sobre grêmios estudantis, apesar de que o Rian não chegou a ser presidente do nosso grêmio estudantil, mas ele concorreu em uma das chapas, né? Que felizmente ou infelizmente não ganhou na época, mas até que nós tivemos um presidente do Grêmio na época que foi bacana porque, apesar deles terem concorrido em chapas diferentes, depois o Rian também ajudava o Grêmio estudantil, né, mesmo ele sendo da outra chapa, e também isso deu, digamos assim, disponibilidade para que ele pudesse ir para outras instâncias, como a AMEC, né, ou a UBS e UNE, né, como ele falou antes, né. Então, feliz de receber o Rian aí, seja bem-vindo, né? Espero que seja, olha aí o gatinho, espero que seja a primeira de muitos, né? Eu devo para o Rian desde 2019 um encontro para a gente falar sobre grêmios estudantis aí, e vai ser bacana nós ouvirmos ele hoje sobre a experiência que ele teve, então, no movimento. Olha, a Tati Viegas está falando aí, não é de ti, viu, Elton? Pra mim, ela disse na primeira vez que eu participei agora. Tá. Agora nunca mais, né? Nunca mais, ficou só no passado. Fala, tio Elton. Que garotão aí, o garotão sabe das coisas, rapaz. Nossa, democracia, eita. Eu me identifico aí com esse rapaz, porque eu fui presidente do Grêmio da minha escola, que hoje eu sou professor, 3 anos, né? Então, assim, para mim, foi uma experiência incrível. E é lamentável, né? Nós vamos falar sobre isso depois, que muitas escolas, muitas direções e até muitos colegas não entendem a importância do estudante participar efetivamente das coisas da escola, né? Tem muita gente, tem muito preconceito, lamentavelmente. Tem preconceito com o Grêmio, tem preconceito com a comunidade, participar na escola.
Isso é uma das coisas agora que a gente tem que realmente trazer as pessoas para discutir, para ver que a democracia é uma construção, entende? E a gente não vai construir nada querendo deixar pessoas fora, né? Democracia, todo mundo participa, bicho. Agora, nós temos que aprender com a liberdade a nos organizar, entende? Com a liberdade, com a não violência, com a não discriminação, com a não exclusão, sabe? Todas essas temáticas aí, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente foi educado numa cultura de segregação, lamentavelmente, né? Isso é muito ruim, tchê, porque nós não vamos construir uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, né? Que a gente fala muito, mas principalmente uma sociedade que consiga se impor as suas questões com amor, com carinho, sabe? E não com violência, não com sei lá, com outras questões aí que não condizem com a essência humana. A essência humana é de amor, de carinho, de troca. Vamos fazer junto, tem que ser de participação, né, e solidariedade entre nós, né? Eu acho que esse é fundamental. Para mim, o Grêmio Estudantil é uma experiência incrível, que todas as escolas deveriam ter. Deveria ser uma lei que toda escola é obrigada a ter um Grêmio Estudantil para receber as verbas públicas, senão não receberia. Ô Elton, tu sabe que eu não fui presidente do Grêmio, mas eu fiz parte do jornal do Grêmio, né? Do Grêmio Estudantil, porque eu sempre gostei de fazer caricatura, né? E aí, então eu que ficava responsável de desenhar os professores, os alunos, né, no jornal, né? Então, para mim foi uma experiência muito legal também, que eu não esqueci, né? Porque Sim. a gente tinha um jornalzinho lá e era legal de fazer aquilo, gostava, né? E naquela época não tinha computador, tudo, era um jornal bem assim, como é que eu vou dizer, caseiro mesmo, né? Não tinha nada dessas coisas, né? E foi uma experiência legal. E eu, durante muito tempo lá no José Feijó, eu lutei por ter de novo o Grêmio na escola. Infelizmente, eu já estou saindo da escola e não consegui realizar isso, né, Elton? Porque em uma das gestões, infelizmente, houve um problema lá de desvio de verba, né, como acontece na política, né, e aí a diretora se indignou na época e fechou o Grêmio, e depois disso nunca mais abriu. Deve fazer mais de 15 anos que no Feijó não tem um Grêmio estudantil, né, e agora eu fiquei muito feliz esse ano que tinha uns alunos falando em reabrir o Grêmio Estudantil da escola via Meet, né? Justamente no momento que está menos mobilizado, eles estavam conversando sobre isso, e eu fiquei muito contente de saber que talvez no José Feijó agora volte a ter, né, um Grêmio Estudantil, que é muito importante até para fazer esse contato aí dos alunos com os professores, com a direção, com a supervisão da escola, com todos os setores, né? Antes de devolver a palavra para o nosso convidado, eu vou colocar a nossa intro, então, dos Mosqueteiros. Então tá, eu vou deixar o Rian continuar a apresentação dele, que eu acabei interrompendo, mas aqui a gente tem uma sequência aí, né, Rian? Então eu vou devolver a palavra para ti aí, tu continua a tua apresentação e depois nós partimos para os tópicos aí, né, pra gente comentar um pouquinho de cada coisa aí. Pode falar, Rian. Certo. Vamos envolver a dinâmica aí, vamos ver as nossas conversas aí para ficar tudo numa linha só. Bom, então voltando ao que eu estava falando anteriormente, e o Felipe também, acho que já deu um pouquinho mais uma explanação de como foi a minha história, né? O André Leão Puente, a escola de ensino médio, onde sim eu iniciei a minha, digamos assim, a minha carreira do movimento estudantil, foi ali. Foi uma escola que me deu grandes oportunidades, né, para que a gente pudesse dialogar com o professor, dialogar com a direção da escola, porque é esse o nosso movimento, né? Construir uma unidade entre o professor, entre a classe do magistério e também com os alunos, né? É desta forma que a gente faz uma consolidação muito boa para que todos da comunidade se ganham. E não é aquela disputa ali de que um Grêmio bota ordem na escola, de que o diretor bota ordem na escola, e sim um processo democrático que o aluno também participa através do Grêmio das decisões da própria direção, né? Da matéria da escola em si. Hoje acaba sendo um tabu, né? Acaba sendo um tabu a questão dos grêmios nas escolas, justamente pela questão de ideologia.
né? Então, isso a gente ouve muito nas escolas, na questão de ideologia. A gente tem uma grande matéria agora que acabou de passar por alguns parlamentos também, que é a questão da escola sem partido, né? Que, na verdade, ela tem um partido e todos nós sabemos de que partido ela é. Então, nós também, como os estudantes que mobilizaram toda essa ação contra a escola sem partido, também tem as questões de que nós atuamos na frente dos grandes tsunamis da educação para barrar os cortes nas escolas e também para barrar os cortes nas universidades, né? Nos institutos federais, quando o governo federal havia informado isso, essa galera do movimento estudantil, do Grêmio, do DCE, dos diretórios acadêmicos, que foram para as ruas mobilizar a sociedade e dizer o quão seria importante a nossa manifestação, a nossa participação na escola e na comunidade escolar. Vamos passar então para o tópico do Elton. Sonoio, de novo, tchê. Interesse Caramba. pelo movimento estudantil. Tio Elton. Não, assim, ó, como é que eu vou te dizer? Essa questão do interesse, é lógico que o jovem tem interesse, né? É lógico. Claro que não é totalmente todo mundo, enfim, mas o jovem tem interesse em questões que digam respeito a si mesmo, a si próprio. Até porque a escola, ela é toda organizada por adultos e que não escutam o jovem. Então, como é que essa escola vai representar a juventude se os jovens não estão incluídos nisso, né? Então, há o interesse, né? Mas há muito preconceito. Nós viemos de uma cultura autoritária, né? Nós ainda estamos numa democracia jovem, cheia de problemas, agora com esse governo desse imbecil aí, a gente está cheio de novo aí com ameaças e tudo mais. Então, nós temos que... O Grêmio Estudantil, para mim, é uma ferramenta fundamental para a gente mostrar para a juventude que quem constrói a sua história é o indivíduo em sociedade, entendeu? É ele que tem que construir a sua história. Ele não pode ficar esperando por ninguém, salvador da pátria, que vai vir um fulano de tal lá e vai resolver tudo. Isso não existe, né? Essa culto à personalidade, isso aí não é legal, isso não é bom. Então, nós temos que ter participação, coletividade, né? Que os jovens, principalmente os jovens, né? Hoje da minha geração, a gente ficava contando nos dedos para chegar a 18 anos porque criança e adolescente não tinham direito a nada. Hoje não é assim, tem até a lei aí, o ECA, a criança e adolescente são sujeitos de direitos, mas lamentavelmente muita gente não respeita, né? Muitas escolas não respeitam. Por exemplo, essa questão que tu falaste aí, que eu não sabia, de que a diretora mandou fechar o Grêmio, ela não tem autoridade para fechar o Grêmio, quem fecha o Grêmio é os alunos, não é ela, entende? Ela pode dizer, olha, tem um problema sério aí, vou chamar todos os jovens para resolver isso aí, né? E a minha posição é de fechar. Bom, aí é a tua posição. Agora, como é que o diretor vai fechar um Grêmio Estudantil? É um absurdo. Na época que eu fui presidente do Grêmio, quando terminou lá o meu mandato, nós tínhamos, mais ou menos, só para ter uma ideia, uns 10 mil reais hoje, se for... E depois não se configurou outra gestão do Grêmio. Porque essa direção dessa escola me incomodou com o dinheiro para devolver, né? Que eu queria devolver para o Grêmio. Entende? E aí, como eu era muito jovem também, não tinha consciência, eu acabei devolvendo para eles. Fizeram o que eles bem entenderam, mas aquele dinheiro era do Grêmio, entendeu? Quando é para os nossos interesses, eles nos queimam. Tem professores que não deixam a gente entrar na sala, que fazem um monte de questões ruins, né? Ah, mas é dinheiro, daí a direção do Grêmio queria, daí ela tinha autoridade para pegar o dinheiro, né? Dinheiro construído pelos jovens. A gente fez festa na época, fez um monte de coisas e juntou aquele dinheiro. E lá na escola José Feijó, por exemplo, aquele prédio lá do fundo tem dinheiro do Grêmio, e o palco lá, nós é que colocamos um material que tinha lá, o Grêmio Estudantil, entendeu? O material de cobertura do chão do palco ali, entende? Então, mas assim, aí depois aparece isso na história, né? Ou deveria ter isso na história, né, da questão do Grêmio, que aliás eu acho que é um ponto que o Rian sabe bastante, assim, Eu nem sabia disso, Elton, que tu tá contando aí, estou sabendo agora, não sabia, eu fiquei 21 anos lá, não sabia disso, que era os alunos que tinham. Eles ficaram me ameaçando que eu tinha que devolver o dinheiro, só que eu achava justo entregar o dinheiro pro Grêmio, não para eles, né? Sim. Mas eles me pressionaram tanto, me ameaçaram, que eu era muito jovem, não tinha consciência que eu tinha, eu devolvi. Claro.
mas eles pegaram e botaram lá naqueles prédios do fundo, lá, que eles construíram, né, com o dinheiro do Grêmio. E não consultaram ninguém. Então, ter essa cultura machista, autoritária, né? Eu tenho pavor dessa coisa. Poderia ter sido até investido lá, mas teria que ter sido com o aval dos alunos, né? Do Grêmio, né? E todo mundo saber que o Grêmio também ajudou a construir, que ninguém sabe. Sim, eu não sabia. Fiquei 21 anos lá, não sabia. Tu vê, né? Entende? Desculpa me alongar muito aí, mas é assim. O que você acha desse interesse pelo movimento estudantil? Você que tem uma participação muito mais abrangente aí, né, no movimento estudantil. Assim, Elton, a gente sabe que existem várias barreiras para a gente conseguir entrar no movimento estudantil, né? Eu tive a oportunidade, como diretor da UBS, de rodar o nosso estado, de conhecer a realidade de cada escola, de cada grêmio estudantil que tentou se consolidar dentro das escolas e não teve uma prolongação, não teve um discurso, não teve algo do tipo para que a gente conseguisse estruturar um grêmio. Então, existe um interesse muito grande ainda dos estudantes, a questão de eu quero entrar no grêmio porque eu quero mudar a realidade dos alunos. Eu quero a questão, a gente sabe muito que existe a questão das festas, a questão da interatividade da comunidade acadêmica junto com as decisões da equipe diretiva, o qual isso é muito importante. Então, o interesse do aluno em entrar no movimento, ele diz mais a respeito de tentar mudar a realidade. É aquela questão da política, né? Quando a gente entra na política, a gente tem que entrar para mudar a vida das pessoas, né? Para trazer uma realidade diferente, uma realidade distinta daquilo que está acostumado, que já virou padrão na nossa sociedade, né? Então, o interesse deles, inclusive até há pouco tempo, eu recebo e-mail, recebo solicitações das pessoas me procurando de como construir um grêmio, né? Como consolidar um grêmio, tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais. E eu disponibilizo hoje as minhas páginas nas redes sociais para ajudar essa galera que está interessado e tem um sangue novo para atuar nesse movimento, né? A gente sabe que não basta só ser uma questão de querer e também a questão de aprendizado. Como o Felipe havia dito, a questão de oportunidade de concorrer a um pleito, a uma eleição, a disputar uma eleição dentro do Grêmio Estudantil, não te faz a questão apenas da tua capacidade, né? Mas ele te ensina. É o que aconteceu com o Grêmio Estudantil de várias escolas, inclusive da escola a qual eu havia perdido na chapa, é a questão de aprendizado. Porque na gestão, a gestão ela se aperfeiçoa. Então, ela acaba te ensinando coisas que tu não é capaz de enxergar só dentro da sala de aula, né? A piada essa que eu matava a aula em Brasília realmente era verídico, né? Eu matava a aula em Brasília, mas justamente que era a questão da mudança. O Grêmio Estudantil hoje é uma questão de formar grandes quadros. Eu não vou poder perder a piada aí, né? Sabe que o Rick sabe que eu tenho que falar uma besteira sempre, né? Mas se tu perdeu a eleição, o outro cara era fora de série, né? Porque eu já tô dizendo aqui que o pessoal tem que votar em ti aí tu disse que me perde a eleição, pô, o outro cara então era fenomenal, né? Não, perdemos assim, ó, por mínima coisa, foi minimamente. Sim. A gente como um processo democrático, nós defendemos a democracia, é claro, ficou aquela questão, né, tipo assim, vamos criar oposição, não vamos criar oposição. E a galera do ensino médio hoje tem muito esse sangue, tipo assim, vamos ir, entra com recurso, faz alguma coisa assim. E a gente simplesmente achou. O Grêmio Estudantil hoje é um processo de formar lideranças, formar quadros, seja políticos, seja sócios. Em si, a gente precisa formar quadros. A nossa sociedade hoje, ela se consolida em forma desses quadros, né? Às vezes, Viegas, a gente não ganha só por questão de debate, por questão de argumentos, e sim por popularidade. O que aconteceu em alguns pleitos aí nas eleições de 2018, né? Que às vezes tu não tem um argumento sólido, algo mais aprofundado, e tu tem uma popularidade diferente. É o que acontece atualmente.
O Rian aconteceu com ele como é nas eleições mesmo, assim, sabe que a esquerda fica brigando quem é mais esquerda, quem é menos esquerda e tal, e daí nisso o Bolsonaro passou, né? Sorte que o nosso presidente do Grêmio não era o Bolsonaro, mas foi o que aconteceu com o Rian, né? Alguns professores que fizeram boca de urna, inclusive, ficaram nessa discussão de quem era mais esquerda e foi nessa que o Rian não conseguiu, né? Bom, vamos passar para o próximo tópico aí. Felipe, então, apoio nas escolas. O Rian mais ou menos já falou como que foi aqui na escola, depois o próximo tópico, inclusive, é sobre isso, né? Mas eu queria, na verdade, a opinião do Rian sobre um geralzão, assim, como ele disse que ele rodou todo o estado, até para fora do estado ele foi, inclusive, para conversar com lideranças estudantis de outros estados e outras escolas, né? Então eu queria a opinião e a perspectiva do que ele pôde averiguar, assim, de como é a realidade nas escolas em relação a escolas apoiarem os grêmios, professores apoiarem os grêmios, né? Então eu queria mais ou menos que ele fizesse um relato, então, dessa experiência que ele teve nesse período, né? Eu acho que na maioria das escolas a qual eu fui, tive a oportunidade de participar, de conversar com o aluno, com pessoas integrantes de grêmios estudantis, existe uma queixa, mas eu digo assim que é uma queixa da minoria, que é o relacionamento com a direção da escola, né? Eu digo que eu tive muita oportunidade, porque às vezes assim a gente sai na aula de matemática, na aula de português, na aula de história, para tentar resolver. Até mesmo a gente perdia o intervalo, perdia o horário da merenda para tentar ajudar aquelas questões que a gente estava em andamento, né? Que é a questão do movimento estudantil, o movimento da participação dos estudantes nas decisões, como eu havia dito anteriormente. Então, no estado em si, depois de 2018, teve essa polarização assim de que Grêmio Estudantil eu não vou formar na minha escola, né? Teve direção, por exemplo, em algumas escolas de Caxias do Sul, outras da região noroeste do estado, que chegaram e falaram assim, não, aqui dentro eu não quero Grêmio. Né? Aí a gente apresenta para a direção da escola a lei do Grêmio Livre, que é uma lei federal. Então, que a gente tem o direito de ter Rian, a liberdade. Só para acrescentar isso que tu está falando, foi isso que aconteceu. Algumas vezes eu sugeri que reabrissem o Grêmio na escola, né? E eu vi colegas, professores, funcionários falando assim, não, o Grêmio só dá incomodação. Não, bem capaz. Chega a ser uma sugestão antipática para alguns colegas. Quando tu fala que tu está apoiando os alunos para que abram um Grêmio na escola, né? Eu fui muito criticado por causa disso, né? Não, bem capaz, na época que tinha Grêmio só dava incomodação, hein? Então é bem isso que tu está comentando, né? Eu já presenciei isso aí, né? E ainda tem, assim, Viegas, nessa parte de que existe muito, eu acredito, uma parte conservadora dentro das escolas, né, que acha ainda justamente, assim, século XXI, 2020, 2021, ainda tem professor, tem direção de escolas muito autoritária, que diz assim, Grêmio Estudantil é coisa de vagabundo, por exemplo, né, que não quer estudar, que quer ir em movimento, quer ir para a rua, e aí tu acaba dizendo que a própria direção acaba se contrariando em relação a isso, né? Porque ela pensa assim, algumas escolas aconteceu da direção vir me procurar e falar assim, eu quero a participação dos alunos nas decisões da escola, sabe? Eu quero a participação dos alunos. E isso me comovia muito e dizia assim, a gente está no caminho certo. A gente está no caminho de formar liderança, formar quadros para fazer algo diferente dentro das escolas da comunidade acadêmica, né? Mas, infelizmente, ainda a gente tem uma barreira muito grande. É claro que em escolas privadas é a maioria desse percentual aí, do pessoal chegar e falar que não quer Grêmio Estudantil, porque é coisa de esquerdopata, que é coisa de comunista, aquele discurso que a gente já ouviu nas eleições, né? Então, a gente teve um retrocesso digamos assim, um retrocesso bem maior depois das eleições de 2018, né? Até então, antes, a gente era bem-vindo nas escolas, porque a intuição do Grêmio Estudantil não é só uma questão de formar
pessoas para a sociedade, né? E formar lideranças, e sim conversar, porque às vezes a direção da escola ela tem outros objetivos, a preocupação dela se torna dos próprios professores, do magistério, se torna focado em outras situações que o aluno acaba pensando assim, poxa, a gente não tem nenhuma atividade diferente na escola. Então, a gente está quebrando esse tabu daquela questão que o aluno só aprende sentado na frente do professor, sabe? E eu acho que a gente tem que rever mais o conceito quando a gente diz, porque o aluno, e eu digo isso no meu ensino médio, todos os meus professores, eles sempre faziam essa influência de que a gente precisa aprender fora da sala de aula, né? Porque na sala de aula a gente tem, claro, tem conteúdos muito, muito qualificados, mas a gente também precisa aquela saída de campo que te faz aprender, que te faz memorizar. E eu digo isso, a questão do ensino médio, o meu ensino médio foi muito em torno disso, sabe? E aí eu andava pelo estado e pensava da seguinte forma, por que eu estou no ensino médio e eu consigo ter uma forma de aprendizado diferente dessas crianças que estão aqui no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, e não saem da sala de aula, né? Eu já escutei relatos assim, eu estou há 3 anos na escola e nunca tive uma saída de campo, né? A gente não estava em meio a uma pandemia, a gente não estava em meio a um retrocesso enorme na educação e nos movimentos estudantis como a gente está atualmente. Então, eu acho que essa questão é mais ampliada atualmente. A gente tem que discutir mais sobre isso. E nessa questão de que o Sandro mesmo colocou ali de o Grêmio estudantil dá problema, né? Aqui na escola mesmo, nos 3 anos que eu consegui incentivar os alunos a fazerem o Grêmio, sempre tinha essa história, né? Vinha o professor lá e dizia, mas o Grêmio vai dar problema, né? Eu disse, olha, a vida dá problema, né? Então a gente vai abandonar a vida porque ela dá problema, né? Então tudo dá problema. E eu disse, eu não vejo como problema, eu vejo que dá trabalho, né? Com o professor orientar, ter que sentar com os alunos e conversar. Aí quando o professor me diz assim, eu digo, não, problema não necessariamente dá trabalho, mas tem dado trabalho para mim, não para vocês, né? Então vocês não têm o que reclamar, né? Porque vocês não participaram disso, né? Se não vai participar, então não reclama, né? É o que eu coloco para os professores, assim, né? Alguns não gostam muito e tal, né? Mas mesmo nas escolas que tentam ajudar os alunos a formar o Grêmio, assim, também há várias falhas, assim, né, que a gente pode pontuar também, de que a primeira delas é de que teria que ser sistemático, né? A minha intenção na escola, por exemplo, é que passe a acontecer a eleição de Grêmio estudantil todo ano, né? Então ela vai ser automática, né? Mas bacana saber a experiência do Rian, então. Lá na escola até eu vi que o pessoal que estava se mobilizando para reabrir o Grêmio era o pessoal do 3º ano, né? Só que isso é um pouquinho complicado porque o pessoal do 3º ano está saindo, está indo embora, né? Ainda mais aí na metade do ano. Então o ideal é que seja lá que tenha principalmente integrantes do 1º ano, né? Do ensino, nós estamos falando aqui no caso do ensino médio, né? Eu sei que pode ter do fundamental também, né? Mas no caso do ensino médio, né? Principalmente do 1º ano, né? Teria que ter, né? Bom, o item 4 aqui, nas escolas que tu estudou, Rian, como é que era a tua relação, né, com as direções e com os professores, né, justamente por causa desse teu envolvimento aí com o Grêmio estudantil, né, porque também tem aquela situação que acontece, né, Rian? A gente sabe que tem alunos que são responsáveis, mas tem alunos que usam disso para sair dentro da sala de aula, né, que não querem ficar dentro da sala de aula, e aí, assim, se dedica só ao Grêmio e esquece totalmente dos estudos, né? Isso aí também já vi, né? Já presenciei isso. Então, assim, no teu caso, como é que era essa tua relação com direção e com professores? Bom, é claro que além de matar aula em Brasília, a gente tinha uma obrigação maior que era estar dentro da sala de aula, né? Eu acho que a gente precisava ter mais essa questão. É claro que a gente sempre tem aquela oportunidade de dizer assim, eu vou conversar com o diretor algo importante sobre a escola, com a diretora, sobre a escola, sobre o nosso próprio movimento. Mas em si, eu acho que o Grêmio Estudantil precisa ser o exemplo dentro da sala de aula, o exemplo da escola. Além de participar dessas principais atividades, a gente precisa pensar assim, gente, uma coisa que eu fiz, mesmo não tendo a presidência do Grêmio Estudantil, não estando presidente do Grêmio Estudantil, eu pensava assim, a gente tem um potencial muito grande
de trabalho dentro das escolas, né? Então, assim, evitar sair da sala de aula, evitar tumulto e tentar se colocar, né? E o Felipe, eu acho que todos os professores, eu acho que se tiver alguém nos assistindo aí, que foi meu professor daqui do ensino médio do André, está muito lembrado disso, de que o nosso maior protagonismo foi na greve do magistério. Foi uma greve histórica, foi uma greve de grande mobilização, a qual eu estava todos os dias nas ruas, né? Estávamos andando pelas escolas de Canoas, conversando com o professor. O CEPER Sindicato também abriu as portas para que nós pudéssemos dialogar com os professores, né? Porque na greve do magistério, acredito que todos vocês aqui acompanharam de perto toda a mobilização, toda a questão do pacote do leite, que ainda tinha professores que chegavam e diziam assim, eu não acho que a gente vá conseguir alguma coisa com a greve. E outra, quem vai ser prejudicado vai ser o aluno. Aí a gente ia com o sindicato lá e dizia, nós estamos junto com a categoria, nós estamos junto com os professores, e quem vai ser prejudicado nessa história aqui não sou eu, só eu, e não é só tu, somos nós, é a sociedade civil que vai ser prejudicada com o pacote, com o retrocesso e com o descaso na educação. E a gente ia, acompanhava o sindicato muito parceiro do movimento estudantil, inclusive, que a gente ia nos núcleos, conversava e a gente tentava mudar essa opinião do professor, sabe? E aí muita gente diz assim, aconteceu muito, né? Só tem professor na rua, entendeu? O professor é vagabundo, não quer trabalhar. E a gente vestia a camisa do professor, ia para a rua e dizia, não tá sozinho. O meu professor não tá sozinho. Se tu mexer com ele, tu mexe comigo. Então, essa a que a gente precisa trabalhar mais, né? Não fugindo muito, eu acredito, da parte da pergunta, essa parte de participação é muito importante, é muito eficiente. A nossa condução junto com o professor, né? Vamos para o próximo tópico aí, então. Eu queria aproveitar, só que a pergunta era sobre a experiência do Rian nas escolas, né? Eu só queria contar uma que particularmente para mim foi especial, é que em 2019, no início do ano ainda de 2019, o Rian organizou uma saída de campo com os estudantes, né? Que era organizada pela AMEC, eu acho que junto com a UGES ou com a UBS, alguma coisa assim. E daí onde a organização que fretou um ônibus e tudo aí, na época o Rian me perguntou se ele podia fazer a divulgação, né? Eu disse para ele que nem cabia a mim, né? Ele como liderança estudantil dentro da escola, ele tinha liberdade para passar e divulgar, né? A única coisa que eu recomendava é que ele só levasse alunos que tivessem autorização dos pais, né? E daí, na época, eu disse para ele ainda que eu ia junto, né, no ônibus, inclusive, mas eu não iria como diretor, né? Eu ia no dia da minha folga só para cuidar ali da segurança dos alunos e tudo, e a gente foi, né? Inclusive é daquela foto que eu mandei para vocês no grupo, no dia que eu disse que ia chamar o Rian, que é com a bandeira da escola em Porto Alegre. A gente fez uma caminhada do Julinho, então a gente passou pelo túnel da Conceição, ali tudo levando a bandeira da escola, né? Então todos os alunos que foram na época, que se eu não me engano foi em torno de 30 e poucos, né, Rian, que foram ali naquela manifestação, que era um ato de estudantes pela educação, né? Porque era início do governo Bolsonaro, né? Estavam cortando as verbas da educação e tudo. E aí teve esse ato que acredito eu que seja bem interessante, né? De ter acontecido. Eu acho que é um momento marcante até para a escola, assim, né? Porque antes mesmo de eu assumir, a escola sempre foi bastante conservadora. Os grêmios estudantis que ela teve foi mais nos anos 90, depois nos anos 2000 quase não teve, né? Então foi uma construção da escola, assim, tanto de movimento de greve quanto de se ter um grêmio estudantil atuante dentro da escola, né? A pena que a pandemia parou um pouco a continuidade, né? Mas a intenção é que se faça a eleição do grêmio estudantil ainda esse ano, né? Inclusive no ano que foi a minha eleição, em 2018, né? A minha intenção é que fosse feita a eleição do Grêmio Estudantil no mesmo dia da eleição de diretores, o que eu acho que seria o ideal, né? Que acontece a eleição para diretor, já elege o Grêmio junto, né? Na época não acharam muito boa de se fazer no mesmo dia, porque parecia que estava incentivando os alunos a votar numa chapa específica, porque estava fazendo a eleição do Grêmio, né?
Mas eu acredito que seria o ideal, né? Sempre que se tem eleição da diretor, tem que ter do Grêmio Estudantil junto, né? Sim. Eu vou pegar esse parêntese do Felipe aí, a qual diz respeito da questão também de oposição, né, dentro das escolas, né, e não oposição a minha pessoa, e sim a questão do movimento, né, quando o Viegas disse ali que já estava pedindo votos já para mim, a questão é que o Felipe também acompanhou, né, a questão de alguns professores chegar e falar assim, não, ele não tem condições, né, de chegar ao Grêmio Estudantil, né, ou inclusive influenciar outros estudantes, ó, vota em tal chapa, vota em tal chapa. E aí, foi aí, eu acho que onde eu fui derrotado pela minha questão, não pela minha questão ideológica, eu digo mais pela minha questão, tipo assim, de liderança, né, onde a gente dizia a todo momento, a todas as salas de aulas, que o professor não poderia opinar publicamente sobre o Grêmio Estudantil. Né? A gente sabe que todos nós temos uma posição, é óbvio. Eu tive muitos professores que apoiaram a minha candidatura também, mas aquela questão de que é questão até do próprio suborno legal, digamos assim, né? Tu vota naquela chapa para beneficiar ele, porque ele tem mais condições, porque o Rian, eu acho que não vai conduzir muito bem, e eu acho que isso me trouxe um pouco de experiência também, quando se diz respeito à eleição legítima do Grêmio Estudantil, né? E foi um protagonismo muito grande que eu tive no André, que é onde abriu as portas do movimento, onde eu presidi a MEC, onde eu já fui fazendo mais movimento dentro da cidade. É claro que a questão da greve do magistério nos trouxe muita visibilidade também, para dizer quanto o aluno era importante, é óbvio, mas aquela questão de que a gente ainda precisa do diretor, do professor, da orientadora, para que nós possamos ampliar as nossas atividades dentro dos Grêmios Estudantis, dentro da comunidade escolar. Tio Alto. Oi. Eu de novo? Vamos nessa. Tu tá hoje tu fizeram a tua barba hoje, né? E o cabelo, tu tá todo arrumadinho de novo, né? Não, o cabelo ainda não, mas vamos fazer. Então eu não se mereço isso. O guri ali tá com a barba bem feitinha, né? O Rian, a barba feitinha, né? Tem um comentário aqui. Assim, ó, tem umas coisas que a gente tem que dizer, né? Além de professor, eu sou terapeuta, entende? Então, as pessoas querem que uma contradição, às vezes, na comunidade, na família em geral, quando o cara é jovem, não pode participar porque não tem isso, não tem aquilo. Não, isso é perigoso, né? Isso não pode. Não, tu vai estudar, como é que tu vai pro Grêmio? Né? Tu não sabe dirigir, como é que tu vai bater? Sabe? Tu não sabe fazer comida, tu vai queimar, tu vai estragar a comida, né? Caramba, sabe? A gente tem que aprender, bicho. E os adultos, tem muita família que faz isso com os filhos, não deixa os filhos quebrar a cara. Tem que quebrar a cara, bicho. Tem que fazer, não adianta. É a regra da vida. Os jovens têm que aprender. Tem que aprender, claro, a gente tem que trabalhar a questão da educação social, da educação política, sabe? A educação filosófica, sociológica, puxando tudo para o meu assado. Nós temos que fazer tudo isso, mas nós temos que deixar os jovens fazer, sabe? Porque senão fica assim, como é que eles vão, sabe? Se nós tivermos mais estudantes participando do Grêmio, tendo mais consciência social e política, menos Eduardo Leite nós vamos ter, se Deus quiser, né? Chega dessas porcarias que só fazem políticas contra a escola pública. Tu tem um governador e um presidente que são contra a educação, bicho. Contra a educação. Né? Então, assim, é uma coisa absurda. A educação é que muda o país. O Rian aí é um exemplo. O Rian é um exemplo. Se esse garoto não tivesse participado de tudo que ele participou, ele estaria conseguindo falar, se expressar de uma forma tão forte, que deixa a gente gratificado de ver um jovem, que nem o Felipe deve se sentir, um jovem que se expressa, que fala, que se coloca, que tem consciência. Caramba, nós tivéssemos 30% dos estudantes com essa consciência, nós mudávamos o país, cara. Mudávamos assim, em pouco tempo, entende? Então, as pessoas que não têm essa postura,
caramba, tem que mudar, emocionalmente tem que mudar isso, pessoal. Olha, nós temos que deixar os jovens mudar esse país, porque olha a situação que nós estamos vivendo. Entende? Quem pode mudar é eles. Rian, o que é a AMEC? A AMEC é a Associação Municipal dos Estudantes de Canoas. É uma entidade legítima, a qual representa todos os estudantes aqui do nosso município. Inclui ensino fundamental, médio, técnico e ensino superior. A gente abrange aí mais de 100 mil alunos, né, que acabam se tornando até de cursinho pré-vestibular. A gente representa legalmente e é uma entidade legítima, né, que representa os estudantes ao nível máximo aqui do nosso município. Ô, Rian, o Elton comentou ali uma coisa que eu concordo, mas assim, tem uma questão que eu queria colocar antes da pergunta do Felipe, se ele me permite, que é assim, quando teve o ano retrasado, antes da pandemia, lá na escola, uma representante do município, né? E ela que foi lá propor para reabrir o Grêmio. Aí teve algumas reuniões e tal. Só que aí os alunos conversavam muito comigo, né, e pediam muito a minha opinião e apoio e tal, e na época eles ficaram preocupados com a questão, assim, de que essa moça que estava indo lá, ela queria que eles fossem para uma sede lá no centro de Porto Alegre. Bom, aí a gente entra numa questão assim, que eu quando pensava em Grêmio, né, eu pensava no Grêmio atuando dentro da escola e quando fosse fazer essas saídas de campo, que nem tu falou aí, ter pelo menos um adulto junto, né? Porque, né, são menores de idade, se dá algum problema, quem responde, né? A escola ou o professor que fez a proposta. Vamos, por exemplo, assim, eu incentivei, mas não vou junto, né? Acontece algum problema, né? E aí? Né, os pais vão em cima, né? Porque são menores de idade, né? Então, na época, eu disse, não, eu tenho que conversar com essa moça aí e saber como é que é a situação para ir lá. Porque teve uma aluna que foi, daí o que aconteceu? Muitos pais, não. Ir lá no centro sozinho, né? Pô, não, só vai de casa para a escola. Eu entendo que o Elton falou ali, tem que aprender a andar com as próprias pernas, tudo, mas com um certo cuidado, porque são menores de idade, né? Vai ter um momento, né, para isso, né? E aí teve uma aluna que comentou, não, senhor, eu fui com ela nessa tal sede lá no centro. Mas só que ela entrou lá, tava um monte de gente lá dentro, tinha adultos lá dentro, e ela me deixou sozinha e saiu. Eu fiquei sozinha lá, entendeu? Então, assim, tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, né, Rian? Eu não sei direito exatamente que hora, eu sei que era da prefeitura, do Grêmio da prefeitura, né, das escolas da prefeitura. Então, assim, na época, eu aconselhei o pessoal, não, vocês têm que ver bem, porque tem que ter um adulto, pelo menos, tá saindo pela primeira vez sozinho pra rua, eles queriam participar do Grêmio, mas aí já a proposta inicial era essa, antes de fazer qualquer coisa dentro da escola, era ir numa sede lá no centro de Porto Alegre. Eu não sei, né, opinião minha, eu acho que quando participei do Grêmio, a primeira atuação foi dentro da escola, né? Claro, não cheguei a pegar greve naquela época, no momento, né? Mas eu entendi que quando tu saiu numa greve, tu saiu junto com professores, junto com o pessoal do CPS, tinha adultos junto, né? Não era só vocês, né? Então, assim, eu acho que também tem que ter essa preocupação, não sei qual é que é a tua opinião, né? Eu digo mais, assim, a respeito da responsabilidade, né? Eu acho que indiferente se a gente movimento estudantil, a gente precisa ter responsabilidade sobre... A gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos atos, né? E a conversa, a gente nunca... Eu acredito, da minha parte, do movimento estudantil, a gente nunca tem a intuição de tirar o aluno da sala de aula e da escola e levar em outro lugar, né? sem a conscientização dos pais. O que aconteceu na greve do CEPERS, que a gente ajudou a fechar a escola, mobilizar a comunidade, se torna uma referência, claro. Mas eu digo assim por experiência, né? O meu pai e a minha mãe sempre dizia, já imaginou se tu vai para a escola e vai em outro lugar, se acontece um problema contigo, eu vou te procurar aonde? Na escola. Porque tu estava na escola, né? E a questão de que a maioria do movimento estudantil hoje são menores de idade, é claro que a responsabilidade fica sobre o nível maior
da escola, que é a direção da escola, né? A direção da escola tem responsabilidade. E Olha aí, quando a gente diz... Filipão aí, ó. E quando a gente diz que a gente precisa tirar um pouco a linha de atuação da escola, a gente não fere esse princípio de responsabilidade, né? E sim questão de participação. É claro, a responsabilidade que o Grêmio tem, que a sociedade do movimento estudantil tem, é justamente isso. É o cuidado e zelar pela vida e pela saúde, pelos princípios do estudante. É claro, a maioria das manifestações, e eu digo isso, que são poucas escolas que têm esse pensamento, Viegas, de pensar o seguinte, vamos pedir um termo, e se vir com o termo assinado pai, tu vai, caso contrário, não. É claro, a maioria, os pais vão pensar, não tem como tu ir, entendeu? Tu vai numa manifestação. E aqui no estado, depois do governo Leite, em alguns governos anteriores também, a gente sabe que manifestação é represália, né? A gente é professor, é partido com o cavalo para cima, é bala de borracha, é spray de pimenta e assim vai, né? Mas a gente não quer isso. É claro que para ir para uma manifestação é de total responsabilidade de quem está indo, que é maior de idade, com a presença de um adulto, né? E a questão que tu disseste ali, do município, do estado, da república, algum órgão competente ir até a escola, acaba tirando um pouco da autonomia dos próprios estudantes. A gente sempre tenta buscar uma parceria. A gente diz, aqui, por exemplo, em Canoas, sempre foi a antiga gestão, a atual gestão sempre foi a gestão parceira do movimento estudantil, dos professores, aquela questão de que a gente vai investir no aluno, a gente vai investir na educação, vai investir no Grêmio Estudantil, né? É o que a gente fez na minha gestão da MEC, procurar parcerias do órgão municipal, porque a gente vai precisar de um auditório, a gente vai precisar de uma sede, a gente vai precisar de algum órgão público para tentar nos ajudar a fazer melhor a condução da gestão de um Grêmio Estudantil, a fazer melhor construção em prol da comunidade acadêmica, né? Mas é claro que é aquela questão de independência, como disse o Elton ali, mas a gente não pode, de maneira alguma, tirar a responsabilidade da direção da escola, tirar a responsabilidade do movimento estudantil, porque eu acho que uma coisa leva a outra, né? Então não tem como a gente tirar o aluno da sala de aula sem a mínima responsabilidade, né? Porque a gente sabe, e o Felipe também acompanha muito bem isso, tudo que acontece com o aluno, seja briga, seja falta na sala de aula, seja qualquer discussão, quem é a primeira pessoa a saber e tomar as atitudes corretas é a direção da escola, né? Então, quem é diretor sabe esses princípios que tem. E se a gente for um aluno consciente, a gente vai pensar, por que eu vou trazer mais problema para a minha escola, sendo que eu já tenho problema demais? Eu já tenho retrocesso na educação, tenho falta de verba, o professor que não está ganhando salário, e daí acaba não vindo porque não tem para o transporte, o professor que está passando necessidade, a questão financeira das escolas, né? Por exemplo, a escola, o André, foi saqueado mais de uma vez, né? Então, acaba tendo mais problemas. Então, a gente que é do movimento, nós temos que pensar dessa maneira, né? Como que a gente vai se portar diante de uma situação para não acarretar mais problemas, tanto para a comunidade quanto para os pais, que é o principal elemento aí da comunidade. Sabe, Sandro, que essa questão também de terem eventos estudantis, daqui a pouco alunos menores de idade irem sem a supervisão de um adulto, né? Também é muito falta de comunicação da escola, né, e dos pais de saber como acontecem esses eventos, né? Por não incentivarem, por não participarem, aí não sabem como acontece, né? Esse mesmo que eu falei que eu fui com eles para Porto Alegre, lá no ato de estudantes, quando o Rian falou que ia fazer divulgação e tudo, né? Daí eu disse para ele, não, beleza, daí os alunos que disserem que querem ir, a gente monta uma lista, né? A gente manda os bilhetes para casa. E na época eu lembro que eu recebi ligação de alguns pais, vai ter esse evento aí e tal, né? Eles vão ter algum adulto. Daí eu dizia para os pais assim,
olha, não é um evento da escola, é um evento estudantil, porém, irão 2 adultos da escola, né? Eu e mais um, pelo menos, estaremos presentes. Não é um evento nosso, porque a gente também não podia... Foi bem pós-eleição do Bolsonaro, a questão do escola sem partido e tal, né? Aí eu achei melhor não colocar que a escola estaria incentivando, tanto que eu nem cheguei a fazer propaganda para os alunos nem nada, né? Eu deixei o Rian ir lá divulgar, montar a lista, né? Mas na época, não sei se se recorda, eu cheguei a dizer, não, eu vou junto e vou levar mais o professor junto, porque caso eu tenha algum imprevisto no dia, tem que ter mais algum outro adulto responsável, né? Então, na época, fomos eu e o César, inclusive, para poder ficar cuidando, né? E aí a gente teve uma conversa com os alunos, olha, no dia nós estaremos, vamos ficar todos juntos, no caso de qualquer confusão, a gente vai sair da confusão, né? Então a gente deixou bem preparado de como ia acontecer e quando os pais ligavam, a gente autorizava. Felipe, tu não interviu na parte política, né? Que é a questão, né? Que eles iam tratar lá, que não era a função da direção, não era organizado por vocês, mas tu te preocupou em ter um adulto junto, até porque tu sabe que se desse problema, independente de qualquer coisa, mesmo tu dizendo que tu não tinha nada a ver com isso, se desse algum problema, ia sobrar para a escola, né? Ia sobrar para o diretor, porque é o responsável, né? O menor de idade, ele não vai ser responsabilizado por nada, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. A direção né, da escola tá disponível para isso, né? Para acompanhar esses alunos. E num caso diferente desse, digamos assim, eu não posso ir, né? Também não seria o meu papel não deixar, por exemplo, o Rian fazer a divulgação, né? Mas seria o meu papel avisar para os pais, olha, no dia tal vai ter um evento, né? A escola não tem como disponibilizar um adulto para ir nesse dia, então é uma escolha dos pais se vão deixar ou não irem nesse dia aí, né? Então é uma questão de comunicação, né? De saber como é o evento, de como acontece, se é seguro ou não, para se ter uma segurança e informar tanto os alunos quanto os pais, né? Mas o próximo tópico aí, então, vai falar sobre as organizações estudantis, né? Então, nós temos ali a UGES, que é a União Gaúcha de Estudantes, a UNE, a UBS e a UEE também, que é a União Estadual de Estudantes. Então, eu queria que o Rian falasse rapidamente para a gente qual é a diferença entre elas, por que existe uma UGES, que é a União Gaúcha, e existe uma UEE, que é a União Estadual, né? E por que existe a UNE e existe a UBS. Então, a UGES é a União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, né? Aquele estudante de ensino fundamental, médio e técnico, a qual representa, né? A UNE é a União Nacional dos Estudantes, a entidade máxima nacional, aquela que representa todos os estudantes, em especial os estudantes do ensino superior, né? A UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a entidade máxima dos estudantes secundaristas, né? A nível estadual. É aquele fundamental, médio e técnico, né? É aquele cursinho pré-vestibular também. E a UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que representa todos os estudantes do Estado. Quando a gente se refere do Estado, é aquela questão, as associações municipais, regionais, são, digamos, subordinadas à UEE. A UEE tem uma presidência, tem uma executiva também, e ela é uma entidade legítima e representativa. Digamos assim, a gente vai proporcionar um ato, algo do tipo, uma discussão de como está procedendo o andamento dos grêmios, alguma coisa assim. A gente vai falar com a UGES e com a UBS, né? Aí tem aquela questão, eleições dos diretórios acadêmicos, dos DAs, dos CAs, então já compete a UNE e a UEE. De qualquer maneira, todas as entidades estudantis, elas são ligadas. A diferença é que uma tem a representatividade nacional dos secundaristas e outra tem a representatividade nacional dos universitários. De qualquer forma, todas elas trabalham em conjunto para consolidar justamente o movimento, para que ocorram democraticamente os processos de eleição dentro das escolas, para que aconteçam o processo legítimo das universidades, né? No caso, aconteceu muito que a UNE e a UEE tiveram que fazer a intervenção contra os interventores de Bolsonaro nas universidades federais,
que é elas que representam os estudantes. Então, é a UEE e a UNE que são chamadas para essas mesas para discutir, porque são elas que representam, né? Então, a ligação é que todas têm o mesmo sentido, né? Que é defender os legais, os princípios do movimento estudantil, dos universitários e dos secundaristas. Vamos passar... Não sei, tu quer comentar alguma coisa, Felipe? Dessa parte? Não? Não, pode ir. Vamos passar para o próximo tópico aqui, então, que é sobre a carteira estudantil, né? As perguntas são relacionadas assim, né? A carteira estudantil pode ser feita por qualquer uma dessas organizações, essas que tu acabou de citar, né? Ela é exclusividade delas ou as escolas também poderiam fazer, né? Eu acho que são dúvidas, né, realmente que muitos alunos têm, né? Só o atestado da matrícula não serve para o desconto de atividades culturais e esportivas? São algumas questões, então, relacionadas à carteira, né? Carteira estudantil. Sim, o que acontece? A gente tem essas entidades legítimas, né? A qual são elas subordinadas à UNE, a NPG, que fazem essas carteirinhas, né? A gente teve algumas lutas aí referente à carteirinha de meia entrada, né? Uma delas foi que o governo federal, né, tentou barrar a carteirinha de meia entrada para proporcionalizar algo que não tinha viés, né, que não tinha origens, digamos assim, né? Por exemplo, Futura-se, que não tem cabimento, algo do tipo. Era isso que o governo federal queria fazer. A questão de que o aluno precisa fazer direto com essas entidades, sim, é verídico, né, que são essas entidades que têm hoje registro a nível nacional, em cartórios, e é uma entidade legal, né? A questão de só com a matrícula, o aluno sim consegue descontos, dependendo da onde ele for. Por exemplo, eu vou num cinema aqui em Canoas, eu posso levar só o meu atestado de matrícula e o meu documento dizendo que eu estou comprovado, está comprovado que eu estou estudando em tal escola, no ano tal, na data tal, então eu estou devidamente matriculado. Eu consigo desconto também. Não é necessário apresentar a carteirinha, não é necessário, né? Os alunos podem sim fazer isso, é lei, inclusive, né? É lei, não é necessariamente ir lá, ó, aqui está minha carteirinha da UNE, enfim, né? Não tem essa obrigatoriedade. Agora, a questão de que as escolas podem fazer é mais uma questão de construção, né? Porque até então as escolas não têm essa estrutura para fazer. Eu acredito que um debate muito amplo, que a questão é da escola também botar o nome dela, botar o logo dela para fechar parcerias. Ó, essa escola aqui é parceira. É possível, sim, fazer, mas, de qualquer forma, a escola não tem independência para fazer isso, né? Porque não é uma carteirinha registrada. A escola pode fazer com qualquer outra carteirinha e a escola mesmo pode procurar patrocínios, pode procurar descontos em cinemas, em shoppings ou algo do tipo, em mercados. A escola mesmo pode ser independente. Aí já vem uma questão de independência. Se a escola mesmo proporcionar essa carteirinha, digamos assim, a escola tal tem a carteirinha. Então, se eu vim aqui no cinema com a escola tal, eu que sou dono do cinema, vou te dar o desconto porque tu está matriculando na escola tal e eu tenho parceria com a escola. Né? O que acontece hoje a nível nacional é a parceria da UNE com várias instituições. Então, a questão de shows em aberto, a questão de cinemas, de shoppings, de lojas, de comida, tudo isso é a UNE que tem. Aí é uma questão nacional. O aluno hoje procura fazer direto pelo site, direto na URGS, que é aqui do estado, a URGS e a UEE, que conseguem fazer essa carteirinha, né? Todas as entidades conseguem. Por exemplo, a MEC fazia, mas ela era encaminhada a Porto Alegre para conseguir ser confeccionada, ou, em algumas possibilidades, a gente conseguia confeccionar lá dentro da escola, que fazia agilidade, que o aluno conseguia tirar na hora, o aluno pagava, tirava na hora, só com o seu RG, a sua cópia de identidade e a sua matrícula, né? Acontecia muito isso. A questão das carteirinhas hoje, ela é um benefício para os estudantes, né? É uma meia entrada, como já foi dito aqui,
é uma lei federal, a qual prioriza os estudantes que estão devidamente matriculados a conseguir meia entrada. Sim. Antes de passar para os últimos tópicos ali, Felipe, eu queria explicar que o Elton me avisou aqui que ele ficou sem internet, tá? Então, a gente condensa esses 2 últimos tópicos, porque são até meios semelhantes, né, Felipe? Aí tu pode, de repente, fazer o questionamento meio junto aí, dos 2 últimos. Só que antes disso, eu vou passar aí a divulgação aí, a propaganda da Digimix, para o meu patrocinador aí me xinga, né? Loja Digimix com adaptadores para Chromebooks e notebooks. Procure a loja Digimix. Não perca essa oportunidade. Inclusive com a voz de locutor do Rodrigo aí, né? Então tá, Filipão, aí os últimos tópicos 8 e 9, movimento estudantil e partidos, que era do Elton, e agora eu passo para o Felipe. Tá sem áudio, Felipe. A 9 vai ser sobre o movimento estudantil no ensino superior daí, né? Não, mas essa questão do movimento estudantil e partidos, a gente sabe que toda vez que um estudante se destaca digamos que no protagonismo, na liderança estudantil, ele vai receber convites por partidos diversos e tudo, né? E a gente tem uma hegemonia, digamos assim, que no movimento estudantil, que quase sempre o pessoal vai para o PCdoB e tal, ou porque se identifica com a Manuela, porque bem ou mal, né, é o expoente do PCdoB, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se não no Brasil, né? Mas eu queria ver como é que o Rian enxerga essa questão dos movimentos estudantis e partidos, né? Porque, inclusive, na época da eleição do Rian, ele sabe que foi isso que acabou influenciando ali com que um determinado professor dissesse assim, não, mas o Rian é de determinada corrente política, essa corrente eu não concordo, então eu vou boicotar. Na época, queriam que eu incentivasse a comissão eleitoral a impugnar a chapa do Rian, inclusive por causa disso, né? E eles se tentaram até algumas manobras, assim, mesmo sem conhecer o Rian, foram tentadas manobras para impugnar a candidatura dele e fazer com que não tivessem 2 chapas, né? Eu lembro que na época eu tive que dizer, não importa o que está acontecendo, vamos fazer, e depois de que sair a eleição, daí a gente conversa, né? Mas vamos fazer acontecer com as 2 chapas, porque é importante que ocorra a eleição com 2 chapas, né? Então eu queria saber a opinião do Rian sobre isso. No movimento estudantil secundarista, ou até de ensino fundamental, e ele já fazendo um comentário junto aí sobre como é no ensino superior, né? Porque eu acredito que o Rian esteja fazendo graduação no momento, né? Não sei se ele está conseguindo atuar no movimento estudantil já de ensino superior ou não, mas já une as 2 coisas aí de como é tanto na educação básica quanto no ensino superior, aí, essa questão de movimento estudantil mais partidos políticos, né? Bom, realmente foi o Felipe quem conseguiu segurar as pontas aí para a gente ter um processo democrático, né? Bom, a gente sabe que a influência da questão partidária, ela envolve muito, sim, a questão de protagonismo, né? E a gente não pode, que nem o Felipe disse, ser leigo de querer abominar essa questão. Eu acho que um partido político, eu acho que o partido político ele é importante para disputar uma cadeira no legislativo, no executivo, algo do tipo, né? Eu acho que o partido político não pode ter essa intervenção tanto no movimento estudantil, quanto em qualquer diretório acadêmico, né? Eu acho que, de qualquer forma, eu compactuo com a ideia de um partido, o Felipe compactou com a ideia de outro partido, Viegas compartilha da ideia de um partido, e eu acho que o partido hoje, a gente vive no Brasil, e o partido em si é uma ferramenta de debate, de construção. Eu sou muito compreensível. Todos os meus mandatos, eu nunca fui partidário, de maneira alguma, e eu abomino isso de qualquer legislatura que tenha, em qualquer movimento estudantil, seja movimento popular, movimento social, a gente não pode ter um partido acima de tudo. A gente tem ideologias de um partido, ok, só que eu acho que a gente precisa ser muito centralizado.
A questão do escola sem partido, que é uma questão que veio sendo abordada aqui também, não é questão que se ele é de partido de esquerda ou partido de direita, ou partido do centro. É questão que o aluno tem que ter liberdade de escolher. Ok? Vai ser de esquerda, vai ser de direita, vai ser do centro. O que é a ideologia do aluno? Né? Eu sempre fui contra essas questões autoritárias de partidos políticos. Né? Claro que partido de esquerda, por exemplo, como o Felipe citou aqui o PCdoB, que traz essa raiz da Manuela Dávila, que se elegeu no movimento estudantil, a primeira vereadora mais jovem de Porto Alegre, fazendo a política dela na porta das escolas, ela traz muita influência para o movimento, né? Então, é importante, eu acho que a nossa participação nesse debate é muito importante, inclusive. Agora, a gente não pode deixar que os partidos dominam isso, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu acho que o movimento que tu está hoje é o momento para te chegar e se aperfeiçoar. Né? Está no caminho certo de aprender, dialogar, debater, consolidar parcerias, trazer mais envolvimento da sociedade civil, da comunidade acadêmica, mas a gente não pode chegar, que nem, eu não sei se foi o Viegas ou o Elton disse, trazer para o seu assado. Né? A gente sabe que partidos influenciam muita coisa no Brasil. Só que na minha gestão eu sempre deixei claro, né? Partido nenhum vai se priorizar nas minhas gestões. Já aconteceu e acontece até hoje nos movimentos estudantis, serem conduzidos por um partido, né? Então, o presidente de uma entidade nacional, ele participa do mesmo debate na universidade e participa do mesmo debate no centro, digamos assim, na executiva do partido dele, né? Nós sabemos que existem ideologias por trás de tudo, só que eu acho contrário o partido querer ser arbitrário essa situação, sabe? Digamos assim, a ideologia do partido de esquerda não, vocês não vão querer parceria com o governo municipal, porque o governo municipal é de direita, por exemplo, né? Não, vamos dar rego para eles, é algo do tipo assim. Sempre fui contra, vou continuar contra. Acho que é meu posicionamento muito brusco a isso. Muita gente disse, Rian, tu foi grande liderança, eu acho que o teu diálogo inclui mais o movimento dentro de si, dentro das suas origens, mas eu acho que o teu posicionamento está errado. Eu ainda digo assim, por mim, porque hoje eu não estou legitimado em nenhuma entidade, eu digo isso por Rian, que eu sou contrário a partidos políticos se envolverem em gestões. Agora, eu sempre digo assim, quando tu representa uma classe, uma categoria, alguma coisa do tipo, tu precisa ser imparcial. Porque dentro do movimento estudantil vai ter gente de esquerda, vai ter gente de direita, vai ter gente do centro, enfim, tem a variedade, vai ter aquele gente de extrema direita, extrema esquerda, e vai ter aquele cara que joga para todos os lados. Né? Tu tem que ser imparcial, tu está presidindo uma entidade, né? Assim como os sindicatos, como qualquer outra situação, tu está presidindo. Claro, tu saiu daquele cargo e desocupou aquela cadeira, tu pode dizer assim, olha só, vamos discutir agora sobre o futuro político, sobre um partido político, algo do tipo. Caso contrário, eu acho inadmissível que os partidos hoje consigam apitar dentro de algumas direções. É o que acontece muito, eu acho que todos aqui sabem, quem está nos assistindo, sabe muito bem disso, que é a questão decisiva dos partidos, né? O partido vai dizer assim, não vou fazer acordo. Vamos fazer acordo. Como vai se tornar? Antes de tu fazer acordo político, tu tem que representar a tua categoria. É assim que eu consigo ver. Né? Então, assim, como é que eu vou fazer um acordo, por exemplo, com o PCdoB, com o PT, com qualquer outro partido, sem estar naquela cadeira, sem representar? Eu vou trazer para o meu assado, eu vou dizer assim, vamos fazer um acordo político que vai me beneficiar. A categoria que se rale. Eu acho que tem que ser mudado essa rotina, e eu já parto um pouquinho mais, saindo do nosso debate aqui, que é o movimento estudantil, e eu me posiciono como qualquer cidadão. Qualquer cidadão aqui na rua pode chegar e dizer assim, eu sou de um tal partido, do partido tal. Tá, mas o que tu acha do partido apitar em certas situações? É distinto. Eu concordo, eu discordo. Mas eu ainda mantenho a minha posição sendo contrária. Sobre o movimento estudantil no ensino superior, sim, hoje estou no ensino superior, e não tenho atuado, não tenho sido tão presente assim, ter atuado... Ô, Rian, que curso que tu tá fazendo?
Eu estou fazendo marketing digital. Legal. Fazendo marketing digital agora, já estou no 3º semestre. Então, eu acabei me distanciando até pela questão do trabalho, a questão do trabalho e questão mais pessoais, assim, né? Então, não estou 100%, porque antes a gente, é claro, movimento estudantil, a gente tinha mais aquele potencial de estar todo dia na rua, todo dia nas escolas, mas é claro que eu ainda trago uma alçada, uma bagagem muito grande do movimento estudantil, que foi a qual eu cheguei hoje aqui. Né? Participar das decisões da sociedade, participar das ações comunitárias, porque eu acho que é aquilo que a gente faz. A gente aprende lá na escola, a gente aprende no movimento, que é justamente dar voz e vez às pessoas que não têm chance de estar no meu lugar, que não tiveram chance de estar no meu lugar, ou que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, e sim de chegar e que a gente consiga ampliar esse debate e não deixar um debate profundo, um negócio tão raso, mais profundo, um negócio mais consolidado. Né? E eu atuo hoje, é claro, na minha universidade, justamente por ter esse diálogo mais aberto. Eu acho que é por isso que tão cedo eu escolhi já a primeira graduação em marketing, que é justamente pela capacidade de ampliar esse discurso. É claro. Então, acontece. Tu já tá fazendo o teu próprio marketing aí, né? Tipo isso, né? Tipo isso. Aí o pessoal até da turma pergunta assim: mas tu deveria estar fazendo ciências sociais ou algo do tipo, né? Eu acho que quando eu te perguntei, eu achei até que tu estava cursando direito, né? Pela tua oratória aí, né? Achei que tu fazia direito, né? Sim. Na verdade, pretendo sim mudar nos próximos, no 4º semestre. Estou fazendo as cadeiras obrigatórias agora, eu pretendo sim mudar para direito, né? Ver se a gente consegue ali, que é uma faculdade tão desejada para mim, que por ter mais essas questões também de oratórias, enfim, mas por enquanto eu ainda me mantenho na disciplina de marketing, mas a gente consegue ainda mudar, e eu estou estudando justamente isso, né? Tanto a questão financeira, quanto as questões de enquadramento, de como a gente vai, os horários, enfim. Mas é isso, a gente sempre tenta atuar de qualquer maneira. Eu acho que dentro de uma escola, dentro de uma universidade, eu ainda tenho muitos diretores das escolas aqui de Canoas e escolas municipais, estaduais também, que me procuram para a gente agregar o debate dos grêmios, para agregar os debates de como a gente vai proceder. Por exemplo, Setembro Amarelo agora, eu fui convidado também para participar, junto com a Coordenadoria da Juventude aqui do município, a Coordenadoria das Mulheres aqui é muito envolvida também nessa questão. Então, a gente tem lugar na sociedade, a gente precisa participar. Então, mesmo fora do movimento, a gente está numa campanha que a gente precisa se somar, que é a campanha do Setembro Amarelo. Então, a gente se posiciona assim: eu sou jovem, eu tenho que falar a linguagem da juventude, mas tenho que me posicionar também aquelas pessoas que têm depressão. Então, através do movimento estudantil, eu fui reconhecido dessa maneira, que hoje órgãos públicos me chamam para a gente conversar, para a gente agregar um debate, consolidar, ramificar as nossas ações em relação a isso. Mas o nosso movimento, mesmo não sendo mais secundarista e sim universitário, é um movimento constante e a gente precisa da participação de todos, né? Sim. Só antes de passar para o Felipe, qual é que é a tua idade? Eu tenho 19 anos. Tu é bem novo, tá? É realmente bem novo. Entrou cedo na faculdade, hein? Sim, saí do primeiro e consegui entrar. O Rian já nasceu velho, né? Um ano. Pois é, cara. Olha. Bom, eu vou passar pro Felipe aí, depois eu faço as minhas considerações finais aí, Felipe. Beleza. Não, já agradecendo a presença do Rian, né? Já que são as considerações finais aí, né? Eu só queria colocar, assim, como fechamento de tudo dos grêmios estudantis, né, que se dependesse de mim, o que eu já vi muito dentro das escolas, assim, né, é que esse é um papel onde a direção da escola, isso é a obrigação da direção da escola, envolver mais a orientação das escolas nessa questão dos grêmios estudantis, né,
porque via de regra as orientadoras que conheci até hoje não são muito politizadas, né? Não é bastante comum a escola não ter orientadora, né? Ou as orientadoras não ficarem muito tempo na escola, eu não sei o que acontece, assim. É um cargo mais burocrático, né? Que tem que estar formado, diferente da supervisão, que pode estar cursando, por exemplo, né? Mas geralmente a orientação da escola ela acaba se omitindo um pouco de fazer essa orientação também de movimento estudantil, que eu acho que é muito papel da orientação da escola, né? E quando a escola tem as orientadoras e isso não acontece, é porque a direção é que está falhando, né? Então, tudo que não funciona dentro da escola é culpa da direção, ponto, né? Isso aí nem se discute, né? Mas o que eu acho que deveria acontecer dentro das escolas, assim, para melhorar o movimento de grêmios estudantis, né? Primeiro, nós devíamos ter um professor com pelo menos algumas horas em cada turno dedicadas a orientar, né, os alunos do grêmio estudantil, porque surgem todas aquelas dúvidas, assim, de que quando vai se fazer o processo do grêmio estudantil, os alunos nunca participaram, não sabem como faz, né? Em teoria, os professores eles não têm que se envolver demais, porque o grêmio estudantil é uma entidade à parte dentro da escola, digamos assim, ela tem que ser independente, né? Então, o diretor não pode impedir que aconteça, os professores não podem impedir também que aconteçam, né? Então, tem que haver um diálogo, assim, e alguém designado dentro da escola para se incentivar os alunos, né? De que aconteça o processo todos os anos, se não todos os anos, a cada 2 ou 3 anos, né? E eu acho que seria uma questão também de a lei de gestão democrática, ela deveria ter mudanças, né? Contemplando os grêmios estudantis, né? Então, o porquê não de, junto com a eleição para diretores, acontecer também a eleição para o grêmio estudantil, né? De se eleger junto com o diretor, né? Então, passa ao grêmio estudantil fazer parte da gestão da escola, né? Eu acredito que esse seria o ideal, né? Vai demorar muito a acontecer, se é que um dia vai acontecer, porque é tão importante o estudante ser protagonista, né, da sua vida escolar, quanto participar da escola e tudo, né? E também não é um movimento fácil, né? Aqui, por mais que eu me preocupe em fazer com que os alunos sejam protagonistas do próprio aprendizado, assim, não é um movimento fácil, né? Cito o podcast, por exemplo, né? Porque é um projeto para que os alunos venham a participar, mas eu consigo mais movimentar professores ou até gente de fora da escola do que os próprios alunos, porque realmente não é uma tarefa fácil, assim, né? Já deixo o convite aí para o Rian, já que ele ainda está no marketing digital, né? E se ele continuar depois do marketing digital, até acho que talvez digamos que para o talento dele seja talvez até mais útil para o futuro aí do que o próprio direito, né? Termina o marketing digital e depois faz o direito. E já deixo um convite aí para ele ajudar com o marketing digital da escola, como um estudo de caso, né? Eu posso dar acesso para ele às redes sociais, ele pode fazer um plano, ele vai precisar de um TCC depois, inclusive, acredito que dentro do curso, né? Se não precisar horas complementares, então a gente pode fazer atestados de horas complementares para ele poder retornar então ter parcerias com a escola, né? Inclusive ele me cobra isso de vez em quando, Bássaro, vamos fazer algum projeto, alguma coisa, então vamos estabelecer esse projeto aí, se não para esse ano ainda, para o próximo ano, né? Mas já agradecendo aí então a presença do Rian e dizer para ele que ele vai ser chamado lá para o L Podcast, porque eu ainda devo isso para ele também, né? Sim, agora lá no canal do professor Viegas, né, o Felipe, vamos conversar com ele lá. Mas ele também, como advogado, também se sai muito bem, né? Eu contrataria ele, com certeza. Né? Bom, vou passar a palavra pro Rian aí fazer as considerações finais, depois eu encerro aí. Bom, eu quero agradecer novamente o espaço, né? Eu acho que foi um grande debate e eu me sinto muito à vontade quando a gente está conversando com pessoas assim, que têm a mesma linha que a gente, que é entender o próximo, que é entender o movimento. E eu acho que a gente fez essa live em especial para justamente explicar a importância do movimento estudantil dentro das escolas, né? E eu digo que eu tive muito aprendizado, eu acho que foi um momento muito importante para mim, a minha participação no André Leão Puente, né? É realmente uma escola que deixou um marco
tanto na minha vida política quanto na minha vida acadêmica, de ter passado por dentro da sala de aula. A gente sabe o quão importante hoje o André Leão Poente é em Canoas. Se torna uma das escolas com mais referência. E além da escola, da história que ela traz consigo, eu acho que uma gestão de qualquer escola, ou seja, gestão pública, gestão privada, ela se faz com eficiência. E eu acho que, e eu digo aqui, o Felipe está no caminho certo, ele é um cara inovador, e eu digo isso para todos os diretores que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu acho que uma gestão de verdade se faz com a participação dos alunos, da comunidade e com inovação. E nesse formato, a gente vai caminhar juntos, se aperfeiçoando, e, claro, eu me coloco à disposição aqui, me coloco à disposição para que a gente consiga construir, consolidar debates sobre o movimento estudantil, a formação de quadros para o movimento estudantil, além, é claro, de uma conversa, de uma palestra. Deixo aqui as minhas redes sociais também, Rian Arrieira, Twitter, Instagram e Facebook. Quiserem participar... Faz o seguinte, Rian, tu coloca depois ali no chat privado ali, que eu coloco na tela aí. Aí fica mais fácil para o pessoal encontrar e coloco nos comentários também. Pode passar ali depois. Tá, concluir a tua fala aí. Mas eu quero em si, era mais agradecer a oportunidade. É claro que eu vou esperar essa parceria aí com o André Leão Poente, é claro, na gestão do Felipe também, de me incluir mais nesse processo. Vou esperar, é claro, o podcast, né? Tão esperado, vai sair dessa vez. Eu gosto muito de participar dessas opções alternativas que a gente tem de comunicação, que eu acho muito importante. Agradeço novamente a oportunidade, fico à disposição, tanto de quem está nos assistindo, quanto de vocês, que fazem um grande trabalho aí nesse quadro Três Mosqueteiros. Eu acho que é importante a gente divulgar esse trabalho, de construir uma ampliação mais ampliada, ampliar mais esse debate, ampliar mais esse trabalho, que é trazer ideias, inovações de fora para conseguir construir um trabalho. Olha, Ria, eu vou fazer o elogio aí, eu sei que não vou te estragar aí, porque tu é um cara com a cabeça bem feita, como diz o Felipe aí, né? O Ria parece que já nasceu adulto, né? Porque assim, agora eu vou usar a fala do Elton, Felipe, já que ele não tá aqui, né? Cara, tu é muito bom. O Elton sempre faz isso, né? Cara, tu é muito bom. Não, Ria, assim, ó, fiquei realmente impressionado. O Felipe falou pra mim, né? Não, vou te trazer um cara aí o guri aí que é muito bom mesmo, fala muito bem, mas eu te confesso, Felipe, eu não imaginava que era tanto, que realmente ele tem uma oratória muito boa aí, olha, muito melhor que muito adulto aí, né? E parabéns mesmo pela tua consciência política, né? Pela tua maneira de se expressar aí. E eu acho, assim, eu não sou diretor de escola atualmente, agora estou saindo de dentro de escola, vou trabalhar mais na parte, né, administrativa, mas se eu estou diretor, que nem está o Felipe, eu te levaria para fazer uma palestra para os alunos, né, para falar como é que é um grêmio, como é que pode ser um grêmio estudantil, incentivar. Eu tenho certeza que todos os jovens que te escutassem, né, que te escutarem, vão ficar empolgados, né, por verem o Rian, que eles podem ser iguais, né, pode ter essas oportunidades que o Rian está tendo. Já tem até título, né, Vegas? Como matar aula em Brasília, né? Pois é um título interessante, né? Mas então tá, eu vou colocar aqui na tela, então, que o Rian colocou aqui nas redes sociais dele. Deixa eu copiar aqui e coloco na tela aí, também nos comentários ali. Esse eu coloquei aí, é o Instagram do Rian, né? Vale para Twitter, para Instagram, isso, né, Rian? @XR _ Arrieira, isso, né? Para entrar em contato com o Rian, alunos da escola André Leão Poente ou de outras escolas que se interessarem de conversar mais com o Rian aí. E vou colocar aqui também nos comentários aí também, que aí o pessoal pode pegar direto ali no bate-papo.
Então tá, eu queria agradecer mais uma vez ao Rian pela participação, foi muito legal o bate-papo. Infelizmente o Elton, justamente num assunto que ele gosta de tratar bastante, né, um assunto mais político aí, hoje ele infelizmente caiu a live dele, a internet dele não pôde ficar conosco. E agradecer a todos que participaram, hein, que estão conosco, ou quem for assistir depois, porque nossa live vai para o canal lá do Professor Viegas no YouTube depois, então quem quiser assistir lá, né, agradecer a todos que estão nos acompanhando, sempre dizer, né, que na quarta-feira, às 20h30, nós tivemos que mudar um pouquinho o horário aí, por causa dos contratempos, às 20h30, inicia o AL Podcast, que é uma parceria aí do canal do Professor Viegas no YouTube, com o podcast da Escola André Leão Puente, lá no meu canal no YouTube, às 20h30, quarta-feira, próxima quarta-feira. Né, Felipe? Agora a gente vai passar a ter a L Podcast toda quarta e ao vivo, né? Que é exatamente para eu poder começar a cumprir minhas promessas aí com todo mundo que quer participar, né? Então tá certo. Até a próxima. Obrigado a todos.